E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Eu sou Marcos Eberlin, professor, pesquisador, químico, fervoroso, defensor da teoria do design inteligente. Mas, sobretudo, sou um cristão que crê na Bíblia. Raridade ultimamente, hein? Um cristão que lê a Bíblia, que estuda a palavra de Deus e que percebeu pelo exercício da ciência, por esse estudo, pela comparação da Bíblia com a ciência, que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não o contrário. Grandes embates ocorreram na história da ciência com a palavra de Deus. E o que aconteceu? A Bíblia ganhou todos esses embates. Então, a Bíblia não é um livro de ciências? Não, ela não quer ensinar química, física, biologia, mas ela contém verdades, conhecimentos. E, nesse sentido, ela é, sim, um livro de ciência, com grandes verdades científicas sobre as nossas origens, como fomos criados, como o universo e a vida foram criados, grandes verdades científicas sobre a nossa vida, a nossa alimentação, o sanitarismo. Portanto, a Bíblia é um guia seguro também em ciência, clara, necessária, suficiente, inerrante e autoridade em filosofia, teologia e também em ciência. Mas por que devemos confiar na Bíblia? O tema desse podcast 77. Em ciência, temos um princípio. Grandes alegações requerem fortes e inúmeras evidências. Grandes alegações, grandes evidências. Carl Sagan uma vez também declarou isso. E o que a Bíblia diz sobre si mesma? Em 2 Timóteo 3,16 está escrito assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Olha que grande alegação. A Bíblia diz que os seus 66 livros, toda a Escritura foi inspirada por Deus e que toda ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Uma grande alegação. Primeiro, de que foi inspirado por Deus. Portanto, conteria verdades absolutas sobre as nossas origens, sobre do que somos feitos, como devemos cuidar da nossa saúde, da educação dos nossos filhos. Uma grande alegação. E será que, de fato, essa alegação tem sido confirmada com fortes e inúmeras evidências? Sim, temos nesses podcasts dessa série A Bíblia e a Ciência mostrado vários e vários casos, situações em que a Bíblia mostra grandes verdades confirmadas pela ciência. Em João 1, de 1 a 3, também lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem era o Verbo? Jesus. E olha só que coisa incrível, Jesus esteve entre nós. Em ciências, por exemplo, ciências históricas, o relato de uma testemunha ocular é muito importante. E vemos aqui, então, que Jesus foi testemunha ocular da criação, da formação do universo, da formação da vida. E ele esteve entre nós. E ele fez grandes declarações que batem com o relato bíblico e que batem com a boa ciência. Uma ciência perfeita da palavra de Deus, com justiça, com história, com relatos de testemunhas oculares. Jesus. Em João 5, de 46 a 47, também está escrito assim: porque se de fato cresceis em Moisés, também
crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis em minhas palavras? Jesus está fazendo referência ao Gênesis. E ele está dizendo assim, olha, pode crer em Gênesis, no relato da criação, em 6 dias, pelo poder da sua palavra, ele falou e tudo se fez. Uma testemunha ocular está confirmando a confiabilidade plena dos relatos de Gênesis. Então não seriam alegorias, não seriam contos épicos, verdades que o próprio Deus, uma testemunha ocular, na realidade, o autor de toda a criação do universo, está confirmando aqui em João 5, 46 a 47, a confiabilidade, a historicidade de Gênesis, do Pentateuco todo. Em Mateus 24, de 37 a 39, também está escrito assim: assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Quem escreveu, escreveu inspirado por Deus, e quem disse, o próprio Cristo, confirmando o quê? O dilúvio bíblico, os dias de Noé. E o que nós temos hoje pela ciência? O dilúvio, nós faremos uma série de podcasts sobre essa catástrofe. É talvez um dos eventos mais bem documentados na história do planeta Terra. Temos inúmeras evidências sobre o dilúvio, sobre a arca, sobre os relatos do dilúvio nos escritos de Moisés. Devemos confiar na Bíblia? Sim, porque o autor da história, o que criou o universo, que criou a vida, esteve entre nós, uma testemunha ocular, e confirmou os escritos da palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. O Pentateuco de Moisés, segundo Cristo. E nós temos, pela ciência moderna, grandes evidências desses eventos que o próprio Cristo relata que devemos confiar neles. Em Mateus 19, 4, Jesus confirmou o Gênesis e a literalidade de Adão e Eva. Por quê? Porque ele disse assim: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher? Percebemos hoje pela ciência o quê? Que de fato não haveria chance nenhuma da evolução ter ocorrido. A evolução dos sexos é um grande mistério para o darwinismo, para o naturalismo. Não faz o menor sentido um ser hermafrodita evoluir em macho e fêmea, mas uma grande verdade científica, declarado por uma testemunha ocular da criação. Na realidade, quem criou desde o princípio o homem e a mulher, macho e fêmea. E Jesus disse: não tendes lido? Lido aonde? Em Gênesis, na palavra de Deus. Então podemos confiar na Bíblia? Por que devemos confiar na Bíblia? Grandes alegações requerem fortes e inúmeras evidências, relatos de testemunhas oculares, e a comprovação desses relatos com a história e com as evidências coletadas pela ciência. Como vimos, de fato isso ocorre perfeitamente na Bíblia. Jesus fala sobre o dilúvio, e o dilúvio de fato ocorreu. Mostraremos aqui várias evidências do dilúvio. Ele diz macho e fêmea desde o início, macho e fêmea desde o início. Ciência se comprova com evidências de fatos históricos, relatos de testemunhas oculares, temos aos montes na palavra de Deus. Bíblia, digna de toda a confiança. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência,
com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência, bem interpretados, concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.